Olá pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula, a aula que nós vamos continuar a nossa jornada pelos métodos computacionais aplicados e hoje nós vamos dar um aumento de escala. Na aula passada, na aula 5, nós estudamos sobre interpolação, ou seja, a gente tinha um conjunto de dados tabelados, a gente podia até fazer um gráfico como esse aqui, para ele, mas a gente não conseguia conhecer a função YS de t, nesse caso aqui, da secagem de maçã, que descrevia o comportamento daquela curva. Eu só tinha os pontos discretos. Lá na interpolação, o nosso interesse era conseguir um ou outro valor ali intermediário. Mas não é só para isso que a gente faz experimento. Na verdade, nós fazemos experimentos para conhecer o comportamento das grandezas. E aí o ideal seria que eu conhecesse uma função, que eu tivesse um jeito de descrever toda aquela curva ali, não apenas os pontos discretos. E aí é nessa hora que a gente volta lá para a questão do ajuste de dados tabelados. Eu tenho os meus dados tabelados e eu quero pensar assim, bom, agora eu quero de algum jeito usar os valores tabelados, que eu também posso fazer um gráfico de pontos discretos, é só o que eu posso fazer com os dados tabelados. Não adianta sair ligando tracinho, porque isso não é a curva, isso não é a função que a gente quer. Não são pequenos trechos de reta entre os pontos que vão descrever a nossa função. Nós precisamos mesmo da equação. E aí a primeira questão, diferente de interpolação, lá em interpolação nós considerávamos que os dados eram todos confiáveis, que eles eram valores exatos, que o ponto do meu gráfico era aquele ponto mesmo. Se eu subisse ali num determinado valor de x, encontraria um pontinho e nesse pontinho eu poderia ler o valor de y. Agora, no ajuste, a gente entende que ou esses dados foram obtidos no laboratório com instrumentos, ou eles estão numa tabela em que alguém fez as medições e colocou para nós as incertezas. Agora, os nossos dados têm certezas. Olhando aqui para o nosso gráfico, esse que de novo foi feito lá no Octave, a gente pode dizer o seguinte, olha, eu tenho t mais ou menos um ΔT. A verdade, o ponto t ali ele foi medido com cronômetro, ele foi medido com relógio, que seja. E aí a gente precisa ter a incerteza. Lembra lá da física do experimental que vocês viram como é que se determinava a incerteza de medições. A mesma coisa com relação à umidade, e ainda é uma medição indireta. Na verdade, ali a gente mede massa, massa tem uma incerteza, essa incerteza se propaga depois para a umidade que é calculada ali com uma razão entre massa, massa da água pela massa do sólido seco, neste caso aqui da umidade em base seca. Então eu tenho tanto tempo, que é um T médio, mais ou menos um ΔT, como a gente vê aqui, como a gente tem a umidade, que é uma umidade média em cada ponto, mais ou menos um ΔT. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, eu não tenho garantias de que está ali naquele pontinho, tá vendo a setinha piscando em cima do ponto? Não tenho certeza de que aquele lugar ali é onde está o meu valor verdadeiro. Então o que eu tenho, na verdade, são regiões. Ali eu coloquei várias bolinhas, mas a gente pode chamar aquelas regiões ali de elipses de confiança. Aquelas regiões, graças às incertezas de medição, na qual pode acontecer do valor exato do ponto estar com algum nível de confiança. No caso de uma medição, a gente tem lá as propagações de incertezas, as propagações de erro, que a gente consegue determinar bonitinho as elipses de confiança, que não são redondinhas assim, mas no Octave só deu para fazer desse jeito e é importante a gente pensar. É uma região, é em torno do pontinho, aquele pontinho central ali não é o lugar verdadeiro necessariamente, pode até ser, mas não é necessariamente, ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela elipse ali, dentro daquela região demarcada com as bolinhas azuis. E é exatamente por isso que a gente então não faz interpolação. Não adianta eu querer ajustar um polinômio ali por todos aqueles pontos e dizer que ele representa a minha curva, porque eu não tenho certeza se o ponto está ali. Então o que a gente vai fazer, na verdade, é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de metodologia. E aí, quais são os fundamentos para o ajuste de dados? O que é que norteia? O que a gente quer quando está fazendo ajuste de dados? Primeiro, eu tenho um conjunto de dados experimentais. Segundo, eu posso ter lá um set, um conjunto de equações que poderiam descrever aqueles fenômenos. Não tem assim? Equação para isso, equação para aquilo. Quantas equações vocês já viram? Quantas equações já foram citadas que foram obtidas dessa forma? E aí a gente tem muitos dados desse jeito, e aí eu quero saber o seguinte, eu tenho um conjunto de equações, um conjunto de modelos, modelos matemáticos, são essas equações que relacionam ali a variável dependente com as variações da variável independente, que é exatamente isso.
Então olha só como é que fica aqui, só para a gente formalizar, né? No ajuste de dados, a gente quer ou deseja-se, dentre um conjunto de modelos matemáticos propostos, esse set de equações que eu falei que a gente tem, determinar os coeficientes de cada modelo. Então, o primeiro passo é ter um set de equações. O segundo passo é encontrar quais são os coeficientes desses modelos, quais são as constantes que estão ali regendo a relação entre a variável dependente e independente, de modo a assegurar que os valores calculados pela correlação serão os mais próximos possíveis dos valores observados, mas para todos os pontos. Então, olha só, é diferente, né? Lá na interpolação, se eu quisesse uma interpolação em um determinado ponto, eu poderia escolher lá um polinômio de grau 3, eu precisaria de 4 pontos e jogaria o resto fora. E faria o meu polinômio passar exatamente em cima dos 4 pontos. Aqui não. Aqui no ajuste, o nosso desejo é que a equação que a gente tem passe o mais perto possível, mas de todos os pontos. Dessa faixa de condições de operação que eu tenho aqui inteira. É lógico que em alguns lugares ela vai errar mais, em outros lugares ela vai errar menos, ainda tem a questão do erro relativo ali que pode causar alguma dificuldade, mas é importante a gente considerar isso. Eu tenho que procurar o mais próximo possível de todos os pontos. Não vou descartar nenhum, a menos que eu encontre assim, não, esse ponto aqui está muito fora, está muito diferente, foi um erro experimental, é um ponto excrescente. E aí eu descarto esse ponto excrescente porque ele está muito fora e ele vai comprometer, ele vai prejudicar o nosso ajuste, a determinação dos parâmetros. E aí em que etapas então? Que etapas nós temos para fazer ajuste? Essa é uma questão. Ali no enunciado estão todas elas envolvidas, tá? Mas a gente pode dividir o seguinte, olha, o trabalho em ajuste de dados ele vai passar primeiro pela proposta de modelos, ou seja, nós vamos propor modelos para descrever o comportamento da variável dependente, no nosso caso ali da secagem de maçã, é o ys de t, em relação a variações na variável independente, que no nosso caso é o tempo. Então eu quero saber uma correlação, eu quero uma equação que diga para mim como é que a umidade varia com o tempo. Nesse caso, é simples assim. Eu posso ter correlações que têm até mais de uma variável independente. Em algumas situações, por exemplo, a gente quer uma propriedade física de uma substância. Ela pode variar com a pressão, ela pode variar com a temperatura, então as minhas equações terão mais de uma variável independente. Mas, generalizando ali, eu quero propor modelos. Então eu vou encontrar lá várias equações, algumas estão na literatura. Ah, professor, onde é que eu vou propor o modelo? Como é que eu vou propor o modelo? Tem modelo na literatura. Tem artigos científicos que a gente pode aproveitar. Talvez aquele modelo do fulano de tal. Vocês vão ver um modelo aqui que a gente usa muito na secagem e usa também na secagem de fatias de maçã. E aí a gente tem aquele modelo que está lá num artigo, que está num trabalho, que está numa tese. É assim que a gente aprende a modelar, buscando o que já foi feito e aprimorando para apresentar a nossa contribuição àquela pesquisa, àquela área do conhecimento. E aí, o primeiro passo do ajuste é a proposição de modelos. Eu posso ter um, posso ter mais de um, não importa. Mas esses modelos vão ter parâmetros. Parâmetros são os coeficientes. E aí o próximo passo é exatamente esse, determinar os valores dos parâmetros, os coeficientes, de modo a minimizar as diferenças entre os valores observados e os valores calculados pela correlação. Que nem a gente está falando ali, para ir de 1 até o número de pontos, eu quero que seja mínima a diferença entre o valor observado e o valor calculado. Tá? Eu quero aproximar a minha curva dos meus pontos experimentais, julgando que os meus pontos experimentais foram feitos com precisão, foram feitos com todo cuidado, com todo o rigor científico que a experimentação requer. Porque senão a gente tiver pontos feitos muito doidos, pontos feitos com relaxamento, eles é que não serão confiáveis. E aí não tem correlação, não tem equação, não tem modelo que se adeque. Depois de eu achar para cada modelo, para cada equação que eu tenho, o conjunto dos seus parâmetros, que mais diminuem, que tornam mais próximos dos pontos experimentais, dos pontos calculados, aí eu vou fazer a discriminação desses modelos. Eu vou determinar qual é o melhor dentre aqueles modelos que eu ajustei, qual é o melhor modelo para descrever o meu processo. Qual é o melhor modelo para descrever os dados. E é exatamente esse caminho que a gente segue. É exatamente essa trilha que nós vamos fazer na aula de hoje. Inclusive, finalizando a aula de hoje com um método já prontinho, com um equacionamento que vocês vão saber repetir, reproduzir para outros tipos de modelos, principalmente se os modelos forem, guardem aí, olha o conceito, lineares nos parâmetros. A gente já vai tratar sobre isso. E aí, o que são modelos, né? O que são modelos matemáticos? Gente, modelo matemático é equação.
Sabe lá aquela coisa, equação dos gases ideais? É uma equação, é um modelo. Tá? E vários outros modelos são apresentados assim. Os modelos cinéticos de reação que vocês já viram lá na química, que tem visto aí, estudaram para lá no ensino médio para poder fazer a prova do Enem, são modelos, são equações que alguém devia ter dados experimentais, achou que aquela variável se comportava daquele jeito e propôs uma equação. Tem um pouquinho de matemática nisso, mas também tem muito de aplicação, tem muito da área em que o modelo foi proposto. E aí a gente coloca assim, o que são modelos matemáticos? Então tá lá, ó. São correlações, entenda, correlação é uma equação que relaciona uma variável dependente com a ou as variáveis independentes, aquelas que eu posso medir, aquelas que eu posso observar. E a dependente é aquela que responde às mudanças nessas variáveis que eu estou medindo, que eu estou observando. Então, são correlações, funções da variável independente ou das variáveis independentes, eu já falei que a gente pode ter mais de uma, com parâmetros de ajuste P, esse P ali é um vetor de parâmetros, que a gente vai dar nomes a esses parâmetros depois, coeficientes dos modelos que assumirão valores constantes que visam descrever o comportamento da variável dependente. Mais ou menos assim, ó, o Y, ali de X, ele é o modelo, a equação do modelo, aquele M ali é a forma funcional, de x e de p, ou seja, x está ali porque é a variável independente e p são os parâmetros que eu vou determinar. Mas, para cada ponto da tabela, eu já conheço um x experimental e eu já conheço um y experimental. Então, a única coisa que vai ser desconhecida ali para esse momento nosso são os parâmetros, é o vetor p de parâmetros ali. E aí eu posso ter alguns tipos de modelos diferentes. De onde é que vem, né? Modelos podem ser modelos teóricos, modelos que nasceram lá baseados nas equações relacionadas à fundamentação teórica das leis naturais. Aquela ideia, quando você faz aquela abstração assim, quando eu estou com uma pressão muito baixinha, quando eu estou com uma temperatura bem elevada, todos os gases se comportam como gases ideais. Pronto. Aí você tem lá PV igual a nRT. É um modelo. É um modelo baseado numa lei natural. Mas só que se a pressão aumenta, se a temperatura diminui, o comportamento do gás já não vai ser mais daquele jeito. Então, a gente vai ter que ter modelos que não são apenas baseados na teoria. E aí a gente pode ter, por um outro extremo, modelos baseados apenas em dados empíricos, ou modelos empíricos, baseados num simples ajuste de uma equação que alguém bolou, que alguém olhou, isso aqui faz assim, tem uma assíntota horizontal, então deve ter um comportamento exponencial decrescente ou crescente, e aí em algum momento a gente começa a propor uma equação matemática, pega lá os dados experimentais, ajusta nesse modelo aqui, é um modelo empírico. Ele às vezes só serve para aquele caso, ele só serve para aquele sistema, ele só serve para aquele conjunto de estudos que estão sendo feitos. Como a gente vai ver um modelo empírico que foi proposto aqui, que ele é muito interessante. E a gente pode ter modelos semi-empíricos, ou semi-teóricos, se a gente quiser, não é? São modelos que nasceram da fundamentação teórica, mas é assim, não está exatamente, não está batendo com a teoria. Então a gente bota aqui um coeficiente de ajuste. E é exatamente o que acontece, por exemplo, lá voltando para a questão dos gases ideais, né, o PV igual a nRT, só serve se for gás ideal. Mas gás ideal é uma abstração, é uma coisa que a gente está tentando fazer, claro que o pessoal da termodinâmica gosta de gás ideal, mas é algo que a gente vai precisar de condições muito específicas, uma pressão baixinha, a temperatura alta. Se for o contrário disso, a gente acaba conseguindo colocar ali outros fatores. Por exemplo, o tal do Z, o tal do fator de correção lá que colocam para poder mudar ou fazer a correção da não idealidade dos gases para uma condição real, para os gases reais. E tem vários outros modelos para descrever isso, né? Vocês vão ver isso em disciplinas até mais para frente. Então, os modelos semi-empíricos, eles têm essa questão, eles nasceram, eles têm um esqueleto teórico, e aí a gente vai introduzindo ali um ou outro, né, coeficiente para corrigir as diferenças da teoria. As diferenças que ocorrem na vida real da teoria, né? Aquela velha história, na prática a teoria é outra, é verdade. A teoria é aquela coisa que a gente idealiza, é aquela coisa que a gente sonha de noite, mas na hora do hora ver, na hora de botar o dedo, a mão na massa, a gente tem que fazer correções, a gente tem que fazer ajustes. Então, só para a gente poder observar essa questão dos modelos, já mais ou menos olhando para o nosso problema da cinética de secagem de maçã, eu poderia ter para esses dados experimentais aqui um ajuste muito simples, um modelo mais simples de todos que existe, que é o modelo linear, uma reta. Claro que vocês estão vendo ali que o trem não está muito bem ajustado, né? Não está bem passando perto dos pontos, mas o modelo linear, é aquele ali, ele pode ser um modelo linear no comportamento, que é este caso,
Variou a variável independente, a variável dependente responde a essa variação de forma linear, e ele vai ser também linear nos parâmetros. Mas o que é isso, professor? Duas linearidades? Sim. Uma coisa é o comportamento em relação à variável independente, que pode ser linear ou não linear. Neste caso da reta aqui, é linear. Variou o tempo, a umidade estaria variando. Teoricamente, ali na reta vermelha, estaria variando linearmente. E pode ser também linear nos parâmetros. Aí o que é isso? Esse é um conceito um pouquinho mais elaborado. Quando um modelo é chamado de linear nos parâmetros, isso quer dizer que os parâmetros que eu quero determinar são apenas coeficientes, numa soma de parcelas. Eles são apenas os coeficientes em combinações lineares de parcelas, e essas parcelas é que são funções da variável independente, mas que não tem coeficiente dentro dela. O coeficiente está lá multiplicando lá de fora. Tá? A gente já vai ver isso acontecer. Então nós temos dois casos apenas, duas possibilidades apenas de descrever um modelo que é ao mesmo tempo linear no comportamento e linear nos parâmetros, que é a reta completa, com o intercepto diferente de zero, que é lá o A0 diferente de zero, e a reta que passa pela origem, o A1, o y de x igual a 1x. Pronto. Assim, só tem aquelas duas possibilidades de modelo linear no comportamento e linear nos parâmetros. Mas eu também posso ter, e vocês estão vendo ali que não ficou muito boa essa história de passar uma reta para ajustar a nossa curva de secagem, a nossa cinética de secagem. Então eu posso pensar em fazer uma coisa mais curvinha, uma coisa que tente passar, por exemplo, um modelo que seja não linear no comportamento, claro, ali ó, agora a resposta não é mais linear, é muito mais razoável para a gente que está pensando em secagem, porque à medida que vai secando vai ficando mais difícil de secar, então a curva deve mesmo fazer aquele movimento assim para uma assíntota horizontal lá numa unidade de equilíbrio, e aí a gente começa a pensar. São modelos não lineares no comportamento, mas ainda lineares nos parâmetros. Todos os polinômios são modelos lineares nos parâmetros, mas nem sempre a gente pode usar polinômio para fazer ajuste. E eu tenho também aquele outro modelo ali, ó, que é bem diferente de um polinômio puro e simples, mas também é linear nos parâmetros, embora seja bem não linear no comportamento, que é o caso lá do y de x igual a 2x ao quadrado, mais a1, x a menos 2 é a1 sobre x ao quadrado, mais a0 sobre x. Então é uma coisa diferente, é um modelo de comportamento não linear, mas ele tem, os parâmetros são apenas coeficientes, constantes que multiplicam uma função de x que não tem coeficientes nela, que não tem parâmetros nela. Ou eu posso ter o caso mais comum na ciência, que é nós termos modelos que são não lineares no comportamento e não lineares nos parâmetros. Muito mais difícil de estimar os parâmetros, muito mais difícil de determinar os parâmetros, mas ainda assim possível. E é o caso que a gente está vendo ali, ó. Eu posso ter, por exemplo, naquele caso, y de x igual a 1 a 0, aí é linear. O A0 está linear. O A1 é um coeficiente de uma parcela, tá bom, tá linear. O problema está ali naquela exponencial, que eu tenho um parâmetro A2. Quando o meu parâmetro é argumento de funções não lineares, quando eu tenho lá um c cosseno de x, como tem ali, um A2 exponencial de A2 vezes t, ou então quando eu tenho c log de x, tudo isso é modelo não linear nos parâmetros e não linear no comportamento. Com certeza, afinal de contas, as funções são não lineares. Todas as vezes que os parâmetros são argumentos de funções não lineares, o modelo é não linear nos parâmetros e certamente é não linear no comportamento, já que a função não linear está ali presente. E aí, olha só que coisa interessante. Vamos nos entender. Antes da gente sair fazendo equação, até porque as nossas equações agora, todas elas, vão se relacionar com os pontos das tabelas, elas vão estar sempre se referenciando aos pontos da tabela. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, I vai ser o índice que a gente vai usar, e eu vou até garantir isso, né? O I é só para caracterizar os pontos da tabela. Então eu vou ter um Y experimental I, eu vou ter um XI, e aí, cada vez que eu mudar, eu vou ter um ponto diferente. Então, I é o índice do contador de pontos experimentais, ou de pontos observados, ou de pontos tabelados. Além disso, eu vou ter NP, que é o número de pontos observados, ou de pontos experimentais, ou de pontos tabelados, certo? Além disso, a gente ainda pode ter o X. Ali eu coloquei como vetor, porque ele é um vetor de variáveis independentes. Por exemplo, naquele caso que eu disse antes, pode depender da pressão e da temperatura. Então, o X1 vai ser pressão, o X2 vai ser temperatura. E aí eu vou ter X11, X12 e assim por diante, X21, X22, nos pontos ajeitadinhos ali, certo?
Então, é o caso de um vetor de variáveis independentes. Só que, se eu tiver só uma variável independente, como é o caso da nossa secagem, que só o tempo é variável independente, então o x vai ser um escalar. Cada x em cada ponto vai ser um escalar. E aí é que aparece essa questão. xi ou x vetor i é o valor ou vetor de valores das variáveis independentes nos pontos de observação, nos pontos tabelados. Ah, professor, quer dizer então que se depender de mais de uma variável independente, ainda assim vai ser um ponto? Vai, filho. Com certeza, filha. Porque olha só, eu vou ter lá, por exemplo, para uma temperatura tal e uma pressão tal, eu medi a propriedade tal. Aí eu troquei a pressão, a temperatura, ou troquei a pressão e mudei a temperatura, é outro ponto. É outro ponto, já não é mais o mesmo ponto. Então, cada vez que eu mudo uma das variáveis independentes, eu faço um ponto novo, mesmo que eu mantenha a outra constante. E aí eu tenho que variar essas variáveis independentes de um modo que eu consiga varrer uma região onde eu quero estudar. A região de propriedades, a região de valores da variável independente que eu quero estudar, tudo bem? Está compreendido isso? E aí olha só que coisa interessante, para cada xi eu vou ter um YEI, o Ezinho ali que é de experimental, ou de observado, para não botar zero, né, ó, porque senão fica aparecendo Y0, eu botei YE. O YEI é o valor observado, é o valor experimental, é aquele valor que está lá na tabela. Aquele valor que está lá aparecendo na tabela é que é esse YE aqui, EI aqui, bom? Aí, lógico, em xi. Para cada valor de xi eu vou ter um valor de YEI. E aí o YCI é o valor calculado, é o valor que veio do modelo, é o valor que veio a partir do modelo. E ele é da variável dependente em xi também, ou seja, eu vou comparar sempre o YEI com o YCI para fazer o meu ajuste. Aquelas duas grandezas ali vão estar sempre sendo comparadas uma contra a outra, sempre sendo confrontadas para saber como é que o modelo está. Se o modelo está bom, se o modelo está ruim, se o modelo está superestimando, se o modelo está subestimando, ou se o modelo está estimando convenientemente. E aí a gente vai aparecer ainda com mais uma característica, aquele deltazinho, e ali a gente chama de resíduo. Resíduo em x igual a xi. O resíduo é definido por esta equação aqui, que agora eu trago aqui um pouquinho mais para frente para ela ficar maior para vocês, não tem problema que vai ficar em cima do texto, depois ela volta para o lugar dela. Mas olha, o ΔI, que é o resíduo, ele é definido assim em função até da que a gente vai fazer mais adiante, para facilitar as nossas contas. Ele é o valor calculado pelo modelo menos o valor observado em xi. Em cada ponto, então é o YCI menos o YE, mas não pode ser ao contrário? Não, não vai ser ao contrário, porque vai ficar mais complicado de equacionar. Então, o resíduo é sempre definido como sendo o valor calculado menos o valor observado, o valor experimental, o valor tabelado. Deu para entender? Está de acordo com isso? E aí a gente vai agora para pensar o que é estimativa de parâmetros. O que eu quero? Estimar parâmetro não é ter ele como um bichinho de estimação, né? Muita gente fala estimação de parâmetros. Estimação é de animal, é o cachorro. Meu gato de estimação, meu cachorro de estimação. Né? Em parâmetros a gente faz estimativa. A gente faz, e muita gente usa o termo estimação, tá? Então vocês vão encontrar isso aparecendo muitas vezes, mas o correto seria falar estimativa de parâmetros, e não estimação. Então, o que nós desejamos quando vamos fazer estimativa de parâmetros? Aquilo ali, ó, nós queremos determinar o conjunto de parâmetros, de novo, o vetor P, olha a seta ali, o vetor P de um determinado modelo de ajuste. Para cada modelo a gente vai ter um vetor P diferente, tá? De forma a garantir que os resíduos, aquela diferença lá entre o calculado e o observado, serão os menores possíveis em todos os pontos. Compreenderam isso? Estão de acordo agora? Estão acompanhando? Pois é. Então o que a gente pode ter aqui? Para cada ponto eu vou ter o valor calculado pelo modelo, como está ali, ó, um M de modelo de xi e P, agora só o P que é a nossa incógnita, e eu quero que o resíduo total seja mínimo. Só que tem um negócio. Resíduo não é a diferença entre o valor calculado e o valor observado? Ele pode ser positivo, e aí quando o resíduo é positivo, como é o calculado menos o observado, significa que o modelo está superestimando. Está estimando o valor acima do valor que é de verdade. Tá? Ele pode ser zero, que é raro de acontecer. Raro, ó, zero é a coisa mais difícil do mundo de acontecer no modelo, de ter um resíduo zero. E ele pode ser negativo, ou seja, o valor calculado é menor do que o valor observado. E aí a gente observa ou percebe que o modelo está subestimando o nosso processo. Está subestimando o ponto, estimando abaixo. E aí olha que coisa interessante, a observação que eu deixo aqui para vocês. Então não dá para eu pensar só o resíduo. O resíduo, pura e simplesmente, é um ponto de partida. Mas pensar o resíduo apenas como um jeito de decidir que o modelo que eu vou usar
é muito complicado, não vai dar muito certo não. Olha lá, fazer a soma simples dos modelos, já que eu quero que o resíduo total seja o mínimo possível, eu teria que somar os resíduos. Eu teria que dar um jeito de agrupar esses resíduos. Então, olha só, fazer a soma simples dos resíduos pode resultar num resíduo total bem pequeno e ainda assim o modelo ser péssimo, ser muito ruim, pois os valores positivos podem cancelar os valores negativos, ficar pequeno o valor e aí o modelo vai dar uma falsa interpretação. A gente vai ter uma falsa interpretação do modelo. Tá complicado? Vamos ver no gráfico? Então, olha só, tá difícil de compreender? Tá difícil de entender isso aqui? Quer que eu desenhe? Como é que o pessoal costuma dizer. Mas a verdade é que em engenharia a gente pode mesmo, né? A gente pode apresentar de forma gráfica aquilo que foi discutido de forma teórica. E é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos supor agora, visualizando o que a gente foi dito antes, que eu tenho um outro experimento, uma outra tabela que tem só 3 pontinhos, para ficar mais simples, né? 3 pontinhos ali. Estão ali alinhados, estão ali arrumadinhos. X, a f de x, ou y de x e pronto. E aí o que pode acontecer? Ele tem certezas, então estão ali as minhas elipses de novo, de confiança, porque o valor verdadeiro pode estar em qualquer lugar ali dentro daqueles círculos. Em qualquer lugar ali dentro das minhas elipses de confiança. E vamos supor que, por exemplo, eu passe um modelo M1. Um modelo M1, o y de xi vai ser igual ao M1 de x1, de xi e P1, pronto. Tá? E aí o que acontece? Depois que eu montei, que eu calculei os valores calculados, eu descobri o seguinte, o resíduo 1 é menos 2, o resíduo 2 é 0 e o resíduo 3 é 2. Ou seja, menos 2 mais 0 mais 2 dá 0. Deu 0 resíduo. E olha que porcaria de curva, gente. E olha que porcaria de modelo. Então vamos pensar um outro modelo. Talvez esse modelo pretinho aqui fique melhor. Pelo menos visualmente a gente já está vendo que ele está passando mais perto dos pontos. Pelo menos mais perto de todos os pontos, que é o que a gente quer com ajuste, não é verdade? E aí olha só, eu tenho então o meu modelo YCI vai ser um M2 de XI P2, não é? E aí ó, o meu resíduo 1 agora é meio, o meu resíduo 2 é meio também, o meu resíduo 3 é meio também. O problema é o seguinte, todos os resíduos são positivos. O modelo está sempre superestimando todos os pontos, ele está passando acima de todos os pontos. Isso também não é um ajuste dos mais legais. Porque o ideal no ajuste é que o modelo passe acima de uns pontos em alguns lugares, abaixo em outros, e se distribua em torno dos pontos para ficar o mais perto de todos eles. Nesse caso ali, a minha soma dos resíduos é 1,5. Está pior do que o outro, mas visualmente é um modelo melhor. E aí eu posso ter um outro modelo ainda, esse aqui que já não é exatamente uma reta, ele faz uma inclinaçãozinha ali, e aí eu descubro que é um YCI3, um YCI de XI, que é um M3 de XI P3. Tá vendo? Ó, P1 é um vetor de parâmetros, P2 é um vetor de parâmetros, P3 é um vetor de parâmetros. Diferentes. Para cada modelo, o seu vetor de parâmetro diferente. E aí, olha só, o resíduo 1 deu 0,3, o resíduo 2 deu 0,2, o resíduo 3 deu menos 0,3. Agora está bem distribuído. Alguns passam por cima, outros passam por baixo, em alguns lugares o modelo superestima, em outros lugares o modelo subestima, e no final das contas eu tenho o resíduo mais próximo, eu tenho os pontos experimentais mais próximos do ponto calculado, ou o ponto calculado mais próximo dos pontos experimentais, se a gente quiser observar assim. Nesse caso, a soma dos resíduos deu 0,2, ainda perde para o pior modelo. Mas se eu ficar olhando só pelos resíduos, se eu ficar olhando só para a soma dos resíduos, eu entro pelo cano na hora de decidir qual modelo que eu quero. Então não é uma boa. A soma pura e simples dos resíduos não dá bom. Por quê? Porque os modelos, os resíduos podem ser positivos ou negativos. Ah, professor, mas e se a gente somasse tudo positivo? Se a gente transformasse tudo em positivo? Mas é o que a gente faz. O ideal seria você ter um fator, e o resíduo é um bom fator. O problema do resíduo é que ele pode ser sinal positivo ou negativo, mas ele é um bom fator de análise do modelo. A diferença é que eu preciso transformar esse fator num fator que eu possa somar e ver como é que ficou o total, como é que é a totalização desse resíduo. E aí a ideia é transformar em tudo positivo. Como é que eu posso? Eu posso fazer de duas maneiras. Vocês sabem disso desde o ensino médio. Desde o ensino médio vocês sabem que eu posso, por exemplo, fazer o módulo. Aquela função módulo, né, valor absoluto. Se vocês estiverem numa programação vai ser abs. Sempre assim, absolute. Né? E aí eu posso ter lá o somatório dos módulos dos resíduos, vai ser o somatório de I igual a 1 até o número de pontos, e abre o módulo ali, né? M de xi e P menos o y e I. Ali o resíduo. É a soma dos módulos do resíduo. Qual é o problema aí? Olha a curva, olha o gráfico da função módulo. De qualquer função que tenha um módulo, esse V, essa coisa bicuda,
É complicado trabalhar com isso. Vocês lembram em cálculo 1 que o professor de cálculo 1 não gostava de trabalhar com o módulo por causa da derivada ali naquele bico, que ali é complicado de calcular? Pois é. A outra forma da gente transformar tudo em positivo é elevar ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. E aí olha que coisa interessante, né? A soma dos quadrados dos resíduos vai ser o quê? Somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de m de xi e p menos o y e i ao quadrado. Pronto. E aí olha só que diferença, né? A curva de quadrado dos resíduos fica assim, ó, suave, bonitinha. E aí para e pensa, né? Vamos fazer que nem o emoji ali. Qual é a melhor curva para trabalhar? Se vocês tivessem que escolher, vocês iam querer esse trem bicudo aqui ou queria aquele suave lá? Então é isso que a gente vai pensar. Isso que vai levar a gente para o desenvolvimento do método, do primeiro método que a gente vai ver, que é o único que dá para ver nessa disciplina, que é o único que dá para a gente fazer contas na mão aqui bem rapidinho, e é esse aqui, ó, em que a gente pega certamente ali, ó, o quadrado dos resíduos é mais suave. A função quadrado dos resíduos é mais suave que a função módulo dos resíduos. Por isso é que a gente vai usar, né, o quadrado dos resíduos como nosso critério de seleção, como um dos nossos critérios de seleção. E aí, porque ela tem essa curvinha suave ali, porque ela fica daquele jeitozinho ali tranquilo. Agora a gente tem que pensar o seguinte, bom, já encontrei um jeito de decidir a respeito dos modelos. Já encontrei um jeito de comparar modelos. Eu vou comparar os quadrados dos resíduos. O modelo que tiver o menor quadrado dos resíduos vai ser melhor que o modelo que tem o maior quadrado dos resíduos, certo? Agora, como é que eu descubro esses parâmetros? Como é que eu determino esses parâmetros? Ah, isso aí vai ficar para o próximo vídeo dessa aula. Para aqui agora, vão lá tomar o café de vocês, respira um pouquinho, eu também vou respirar, voltem e assistam o vídeo todo de novo, antes de passar para o outro vídeo, toda essa parte teórica, toda essa definição dos resíduos, aquela tabela com a nomenclatura para vocês entenderem o que vem depois, porque a gente agora vai ter um monte de equações, e aí façam isso. E depois vem para ver o próximo vídeo que eu vou liberar daqui a meia horinha, já vai estar disponível para vocês lá. Então, ó, grande abraço agora, pausa para tomar um café, pausa para ir ao banheiro e já estão de volta para assistir o próximo vídeo em que a gente vai descobrir qual é o método que a gente pode usar para determinar os parâmetros de cada modelo. Tchau, tchau, um grande abraço!